Era tempo de inverno, no ano de 1920. A seca de 1919 era agora só lembrança. O sertão estava todo verde e em flor, os riachos correndo, o peixe miúdo saltando das grotas. Uma manhã bem cedo, meu pai mandou selar 2 cavalos. Atravessamos a várzea, seguimos margeando a linha de ferro, entramos um bom pedaço pela estrada do Cipó. E de repente paramos. Meu pai viu que eu estava quase sem fôlego de achar tão bonito. Riu baixinho e disse: "Isso é a terra do não me deixes. Se você quiser, é a sua." Quando eu tinha 9 anos, uma vez, papai me trouxe aqui, me mostrou a fazenda, e disse: quando você casar, mande seu marido fazer uma casa aqui de frente para o nascente. Mande tapar aquele açude e mande fazer o curral longe da casa, para quando chover, o sujo do curral não ir para a água do açude. Depois, quando casada com o Oyama, nós herdamos a fazenda e nós não obedecemos literalmente. Até a alpendrada da casa, ele tinha dito como era para fazer e nós fizemos. Esse nome de Não Me Deixes tem 100 e tantos anos já. Nós já herdamos a fazenda com o nome, não foi literatice minha. Minha mãe não acreditava em educação formal. Minha mãe era uma mulher de espírito muito moderno, muito inteligente. Quando ela morreu, deixou uma biblioteca de quase 5.000 volumes. E meu pai está apaixonado por história, e me contava as vidas dos reis de França, a história da França. Mas um dia nós fomos visitar minha avó Raquel, e ela me chamou e disse: eu tinha 10 anos, ia fazer 10 anos e tanto. "Minha santa, você sabe rezar?" Eu disse: "Sei." "Então vem cá, senta comigo." Me sentou na rede com ela e disse: "Faça o sinal da cruz." Eu fiz com a mão esquerda. Aí minha avó ficou escandalizadíssima, viu que eu não sabia rezar coisíssima nenhuma, ninguém me ensinava em casa, e fez um conselho de família, deu uma grande espinafração no meu pai e na minha mãe, e junto com as outras tias, decidiram que eu ia para o colégio das irmãs. E lá aconteceu uma coisa muito engraçada, porque, como eu disse, eu era muito sabidinha, muito lida, e lia muito Júlio Verne, e sabia muito, tinha acabado de ler Os 20 Léguas Submarinas, estava com aquela geografia mundial no ponta da língua. Então, o irmão Paulinho me chamou, começou a falar sobre história, eu contei a história do Pedro I, Pedro II, Carlota Joaquina. Daí disse: "Raquelzinha, vamos fazer agora uma volta ao mundo." E eu perguntei: "A senhora quer pelo Estreito do Panamá ou pelo Estreito de Magalhães?" Ela ficou encantada, e eram as matérias que a irmã Paulinho gostava. Então ela disse: "Você pode ir para a 2ª classe, que era a penúltima, né?" Aí me passou para outra professora para examinar matemática, gramática, essas coisas. Eu não sabia nem o que era um substantivo, um adjetivo, conjugação de verbo, análise lógica e gramatical, eu nunca tinha ouvido falar. E somar, eu malmente somava de uma em uma parcela. De forma que a irmã Ângela foi para a irmã Pauline desolada e disse: "A Raquel não sabe nada, ela só sabe aquilo que ela conversou com a senhora, o resto das matérias do curso ela não sabe nada." Aí a irmã Pauline me disse: "Venha cá, este é o programa de gramática, de aritmética, como se dizia então, que você tem que dar até o fim do ano." Eu topei e estudei feito uma louca. Quando foi no fim do ano, o colégio tinha se equiparado, eu fiz o exame para o 1º ano da escola normal, passei. Nunca fui muito bom aluno, mas passei e continuei passando os 4 anos, e por isso me diplomei com 15 anos, que era uma idade inusitada. Em geral, 18 anos é que as pessoas se diplomam. E foi o único ensino formal que eu tive na minha vida. Se há um autodidata total, sou eu. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava arribar. Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse.
E a imaginação esperançosa aplainava as estradas difíceis, esquecia saudades, fomes e angústias. Penetrava na sombra verde do Amazonas, vencia a natureza bruta, dominava as feras e as visagens, fazia dele rico e vencedor. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Normalmente se diz que Raquel de Queiroz é uma escritora do Nordeste e associa-se o nome dela, quase que fatalmente, aos grandes nomes que o Nordeste, a partir de 30, deu para a literatura brasileira. De maneira que o nome dela é naturalmente correlato de Graciliano Ramos, por exemplo, que é um gigante, de Jorge Amado, de tantas outras figuras que no Nordeste deram uma contribuição fabulosa para o conhecimento do Brasil pelos brasileiros. O Nordeste, de certo modo, tinha já uma tradição literária mesmo no século XIX, mas foi com o grupo de 30, esse grupo em torno de 25 para 30, que começou a aparecer o Nordeste moderno, o Nordeste flagelado, o Nordeste de grande população e ao mesmo tempo de grande miséria, mas de grandes talentos e de grandes esperanças. Raquel soube refletir isso muito bem. Já em 30 ela dá esse milagre que se chamou 15. É um livro quando ela tinha talvez menos de 20 anos e é até hoje um marco na história do romance nordestino e em especial na história de Raquel de Queiroz. Como boa nordestina, o Rio era a nossa única capital. Então eu já conheci o Rio de outras vezes. Mas quando o 15 saiu, foi bem recebido, eu ganhei o prêmio da Fundação Graça Aranha. Eu entrei em janeiro de 31, vim cá receber o prêmio. Foi quando conheci Schmidt, quando me aproximei mais de Manuel Bandeira, que já era o meu ídolo. E como que me firmei literariamente aqui no Rio, no meio desse pessoal que já era a parte mais representativa dos escritores e poetas do Rio. Quando eu vim, vinha na dupla condição de escritora premiada e de agente secreto, porque eu já tinha contato com os antigos, o que restava do Bloco Operário Camponês, que a polícia do Washington Luiz tinha destroçado e que era o fundamento dos partidos comunistas no Brasil, esse Bloco Operário. Então o pessoal do Bloco me mandou credenciais para eu entrar em contato aqui, clandestinamente, é claro, com um grupo que me deu todas as instruções e credenciais, etc., para a gente fundar a região do partido no Ceará. Fugindo a um começo de dormência, João Miguel fechou a mão. E ao realizar o gesto, lembrou-se do outro. O gesto inicial do crime. Num exame ansioso, ele procurou o vestígio do crime. Da faca, da mão fremente. Nada mudara nela, como nada mudara nele próprio.
O homem de depois do crime era o mesmo homem de antes do crime. Ele era ainda bem o primeiro, o inocente. O outro só vivera 1 minuto, na hora fatal da morte. Nesse tempo estava na moda a gente colher material e fazer documentação. A gente só escrevia livro assim. E eu me mudei para a cidade de Baturité durante mais de uma semana para me ambientar na cadeia de Baturité, que é a cadeia por onde se passa o João Miguel. E muitos dos tipos que eu apresento no livro são inspirados na minha vivência ali no sertão com os caboclos. É uma escritora que sabe dar enredos, criar situações, tramas, de uma forma extremamente aliciante. O leitor fica apaixonado pela sequência dos acontecimentos. Mas muita gente não nota que essa paixão cresce por causa da alta verossimilhança na criação dos personagens. Eles não são personagens em forma de clichê. Não é um nome a que se dá um personagem, acabou. Ela dá aos personagens força física, caráter físico, força ou fraqueza física, caráter físico e uma psicologia extremamente aprofundada. Eu tinha perdido minha filhinha em 1935, tinha ido morar no Ceará, tive um hiato na vida literária, eu fui trabalhar no comércio como correspondente, depois co-gerente de uma firma exportadora, G. Gradvol e FIS. E gostava muito, adorei fazer câmbio, fazer embarques, romaneios de fardos de algodão, de peles, de forma que foi uma espécie de exílio do meu mundo normal para aquele mundo de comércio, de outras preocupações. Minhas relações com a Casa Zé Olímpio e com a família Zé Olímpio foram, o mínimo que eu posso dizer, fraternas. A Zé Olímpio publicou primeiro Caminho de Pedras, foi o primeiro livro dela, que ela publicou, em 1937. Depois eu preparei As Três Marias, ele editou. Quando eu cheguei, vim no rastro do prêmio. Tinha tirado o prêmio Felipe de Oliveira, que era um prêmio também importante nesse tempo. Mas em 1939, o meu primeiro marido, nosso casamento tinha sido muito abalado com a morte da nossa filha. Nós já estávamos pensando em separação e aqui era mais fácil, que é longe da família dele, da minha família. Então viemos para aqui, para o Rio, que era território neutro. Nos separamos, nesse tempo era desquite. Ele foi para os Estados Unidos, onde ficou 10 anos. E eu fiquei aqui e em 1941 me casei com o Oyama de Macedo, médico. Eu me isolei da vida literária do Rio com essa história de morar na Ilha do Governador. Embora lá nós nos reuníssemos muito com amigos, as minhas feijoadas eram famosas, as minhas peixadas lá na ilha, nós éramos muito carnavalescos. Tínhamos um grupo, nesse período de 41 a 45, mais ou menos, nós tínhamos um grupo que era Pedro Nava, Oyama, eu, o Prudente Moraes Neto, Rodrigo Melo Franco, que nós éramos frequentadores dos bailes do High Life no Carnaval. Então, nós tínhamos uma rodinha que toda sexta-feira se reunia no Bar Recreio para tomar chopps. E desde dezembro, eu e o Prudentinho, que éramos os crooners do grupo, nós ficávamos ensaiando as músicas de carnaval, do carnaval que ia vir. Doer, dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. O ruim é quando fica dormente. E também não tem dor que não se acalme, e as mais das vezes se apaga. Aquilo que te mata hoje, amanhã estará esquecido. E eu não sei se isso está certo ou está errado, porque acho que o certo era lembrar. Vivi ainda tão cheia dele, e ainda tão no espanto da falta dele, que a dor daquela falta me roía constante como quem tem fome. Em vez de me consolar com as lembranças e, de certa maneira, desfrutar a minha saudade, eu tinha que procurar alguns momentos de pensamento livre, tirar a dor dele de cima de mim, tomar aspirina, passar lenimento,
para não ter que sair gritando. O Ielma colaborou muito comigo na Dora Doralina, ele gostava muito do livro, lia, me sugeria coisas, etc. E então, quando eu escrevi todo aquele capítulo da morte do comandante, ele disse assim: assim que você vai se comportar quando eu morrer? Ficou quieto e disse: muito bem. Ele era um homem doente, ele sofria de efizema. Na verdade, quando eu escrevi aquilo, ele já tinha essa doença mortal, eu sabia, de forma que não era nenhuma premonição, era o conhecimento que eu tinha da ligação que havia entre nós, daquela comunidade, aquela comunhão total. Eu sabia que se eu perdesse, foi até pior do que o da Dora, eu acho. Está fazendo 13 anos que ele morreu, e realmente eu ainda não assimilei essa perda, ainda é aquele buraco negro na minha vida. Aquela estrada, se eu dissesse que a percorri 1000 vezes, creio que não mentia. Seria pouco, talvez. Desde pequenina, andei por ela, a cavalo, de cabriolé, de charrete, na lua da cela do meu pai. Por ela passei viúva, vestida de preto. Por ela passei viúva ainda, mas sem um vestido preto. Olhando assim e descontando as cercas novas, a estrada não parecia ter mudado coisa alguma. É uma coisa que eu sempre digo, que o meu confidente nesse assunto é Dom Marcos Barbosa. Eu não posso dizer que tenho fé porque me falta fé. É terrível, é uma pobreza horrorosa. Eu sonhava em ter um pouquinho de fé, mas infelizmente nunca tive esse socorro. E é muito duro você atravessar as tragédias da vida sem ter uma religião, uma fé em que se apoie. Eu sei por experiência própria. Ela foi uma trabalhadeira em literatura espantosa, porque ao mesmo tempo que fazia os seus romances, que fazia as suas peças, ela fazia jornalismo impenitente, desde o Nordeste até quando vindo para o Rio de Janeiro, em 1939, quando ela se fixa praticamente no Rio de Janeiro, ela passou a colaborar nos principais jornais brasileiros. Há um dado momento em que a revista principal brasileira, a mais viva, a mais intensa, chamava-se o Cruzeiro. E no Cruzeiro, ela semanalmente era um acontecimento literário, com uma diversidade temática fabulosa, porque Raquel, sempre com agudo senso político e um agudo senso de crítica social, Raquel era também, e foi se fazendo cada vez mais, uma esteta. De maneira que o prazer de ler Raquel, por causa da beleza com que ela escrevia a língua, era um prazer e, evidentemente, encantava leitores de todo tipo. Ela realmente abriu as portas da academia para o mulherio magnífico que já lá está. Ela é importante na política acadêmica nossa, tudo é política. Ela é importante, ela capitaneia uma linha de pensamento para a valorização da própria academia. Eu me lembro que no dia que mamãe morreu, eu estava conversando com Maria Luísa no jardim, estávamos as duas chorando. Eu disse: o que eu tenho mais pena, minha filha, é você ficar órfã tão novinha. Ela levantou aqueles olhos para mim e disse: enquanto você for viva, eu nunca vou ser órfã. Aquilo me consolou muito. E realmente a nossa relação é de mãe e filha. Os filhos, 2 filhos dela, só me chamam de avó, e os avós que eles conheceram foram eu e Ielma. Eu fui nascer na casa da minha bisavó, em Fortaleza, aí vim para cá com 45 dias. Quer dizer que eu sou quixadaense. Quixadá é realmente a minha cidade natal.
Quixadá, a palavra em língua de índio quer dizer curral de pedras. Realmente é um imenso curral de pedras, um círculo de pedras, onde no meio delas se aninha a cidade. O que é de notável em Quixadá, que é justamente esses que nós chamamos de serrotes, essas grandes pedras de granito que nós chamamos de serrote, é uma paisagem quase única no mundo. E então nós estamos preparando os papéis para ver se decreta a criação do Parque Nacional dos Serrotes do Quixadá. O parque está encamparia também o Grande Açude do Cetro, que começou sua construção ainda no tempo do imperador. Na Grande Seca de 77, quando o imperador cunhou aquela frase que é famosa, vendia a última joia da coroa para nenhum cearense morrer de fome, nem vendeu a joia e morreu muita gente de fome aqui. Mas a iniciativa de fazer o açude ficou. Eu tenho um centro de pesquisa que trabalha exatamente a questão da mulher na literatura, e foi interessante porque esse tipo de estudo geralmente te leva para aquela angústia existencial da Clarice Lispector, para umas escritoras que não apareceram no século XIX ou no começo do século XX, quer dizer, que foram injustiçadas pela história, e a Raquel ao contrário disso, quer dizer, a Raquel é uma super escritora, é uma escritora modernista e uma escritora que vendeu muito e que fez muito sucesso, né? Até hoje, com 84 anos, ela é um best-seller. E a obra dela é literalmente fascinante, quer dizer, é uma obra, apesar dela dizer que detesta feminista, é uma obra fundamentalmente a favor da mulher e feminista, quer dizer, porque você pega o trabalho dela, as personagens mais fortes, mais ousadas, mais temperamentais, no sentido de poderosas mesmo, né? De ter poder e batalhar e ir em frente sozinha, são as personagens da Raquel nos romances. Eu adoro, desde o 15 que ela vem desenvolvendo uma galeria intrépida de mulheres que culmina com aquela coisa fantástica, que é a mistura da Rainha Elizabeth com a Cangaço e vira Maria Moura, né? Pois agora eu era livre, em cima do meu cavalo tirano, embaixo do meu chapéu de palha. Eu sentia, e sinto ainda, que não nasci para coisa pequena. Quero ser gente, quero falar com os grandes de igual para igual. Quero ter riqueza, a minha casa, o meu gado, as minhas terras largas, a minha cabroeira me garantindo. Quero que ninguém diga alto o nome de Maria Moura sem guardar respeito. E que ninguém fale com Maria Moura, seja fazendeiro, doutor ou padre, sem ser de chapéu na mão. Maria Moura é um monumento. A estrutura narrativa é dificílima, ela é uma narrativa na primeira pessoa, e são vários narradores que vão, as histórias começam todas juntas e se juntam lá no final, elas começam ao mesmo tempo e só se juntam no final. É tão difícil que, e tantos escritores já se deram mal fazendo isso, que à medida que eu ia lendo o livro dela, eu ia esperando ela se dar mal. Eu dizia, não, daqui ela não passa, agora ela vai se dar mal. E ela não se dava mal. Cada vez o livro ia crescendo mais, e tendo mais força, mais densidade, e realmente é um livro maravilhoso. Esse memorial de Maria Moura me parece espantoso, inclusive quando for analiticamente examinado pelos estilistas brasileiros, que verificarão o escrúpulo verbal que ela passou a empregar nesse romance. Situada no tempo a trama de Maria Moura, ela não quis empregar palavras que ao tempo de Maria Moura não existissem. Isso é o que se chama arqueologia verbal. Me deu muito trabalho para fazer o Maria Moura por causa da linguagem. São 5 personagens falando. A época é 1830, 1840. A gente tinha que policiar terrivelmente a linguagem para não cometer anacronismos de linguagem, né? E ainda mais a espécie de língua que cada personagem falava. Foi um trabalho que me deu muita pesquisa.
O meu corpo chegava a doer quando a gente se tocava e continuava doendo quando se separava. Só de noite eu me soltava e me entregava. E ele se atrevia tanto comigo que ainda sinto o rosto quente só de me lembrar. Talvez ele me experimentasse para ver até onde podia ir. Eu chegava a pensar, às vezes, em entregar o que era meu a ele, a casa, a fazenda, os homens, tudo. Ficar sendo só a mulher dele. Felizmente, mesmo nesses delírios de fraqueza, uma coisa me dizia: ele não me quer a mim. Eu não sou bonita, não sou nova, nem ao menos me visto de mulher ou tenho jeito de mulher. O que ele quer em mim é a moura, a calça de homem, o chicote, a força. Ela não faz conversa literária, ela não perde tempo com bobagem, ela não tem filosofices inúteis, ela vai direto ao ponto, ela vai direto à vida, ou leva a vida diretamente ao seu texto literário, sem enfeites. A Maria Moura é Raquel de Queiroz. Eu acho que são os 3 grandes romances dela: Dora Doralina, que é comovente, O Galo de Ouro, que é muito bom, que ela tratou assim como coisa ligeira, folhetins do Cruzeiro e tal, mas é um grande texto, dostoievskiano, e a Maria Moura, que é a síntese do destino de Dona Rita de Queluz, o primeiro pseudônimo dela, Rita de Queluz, Raquel de Queiroz. Na verdade, eu sou escritor realista, não é? Então, o mundo que eu mais conheço é o mundo feminino. O mundo masculino a gente supõe. Então, a gente cria aqueles arquétipos masculinos. Enquanto que o mundo feminino, com suas riquezas e suas pobrezas, eu conheço muito melhor porque é o meu mundo. E quem escreve só tem a sua experiência para dar. Quando me perguntam que algum personagem é autobiográfico, eu digo que todo personagem é autobiográfico, porque você só tem a sua experiência para dar. Nunca releio um livro meu. Acontece que às vezes vem uma pessoa me perguntar sobre um personagem mais obscuro dos meus livros, eu não me lembro quem é. Eu nunca releio. Já basta ter escrito lá, como é que eu vou reler? Você sabe que eu sou velha profissional de jornal, a gente escreve em qualquer lugar, em cima da perna, nunca é essa coisa da inspiração. Com tranquilidade, sim, você escreve. Por isso que eu, quando estou no Rio, quase que só escrevo à noite, que é quando o telefone cala a boca, quando as coisas se tranquilizam. Mas aqui, como você está vendo, essa paz ajuda. Agora, esperar que está num ambiente poético, propício, para vir inspiração, pode ser que isso aconteça com um poeta, mas com um pobre prosador como eu. Numa crônica que eu fiz, eu falo, numa rede, um alpendre, um açude, é o símbolo, para mim, as 3 coisas são o símbolo do conforto, do consolo. Simboliza para mim o que é a vida, o que o sertanejo espera, e com pouco que ele se contenta. Ele tendo o alpendre, a rede e o açude para garantir a água, ele já se acha um homem rico e um homem feliz. É o símbolo da felicidade para nós sertanejos.